Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação, né? Você tem um país que tem recursos naturais, tem pessoas dispostas a trabalhar, tem fábricas, oficinas, todas prontas para as pessoas, para os operários trabalharem nelas. Você tem pessoas querendo consumir e mesmo assim você tem fábricas paradas, alto desemprego e, e baixo consumo. Como é que pode isso? Como é que pode ter essa situação tão paradoxal, tão bizarra, né? Você tem uh, todos os fatores, né, para você produzir, né? Você tem mão de obra, você tem fábricas, você tem pessoas querendo consumir, pessoas querendo trabalhar, tudo isso, e mesmo assim as fábricas estão paradas, as pessoas estão desempregadas e as pessoas não estão consumindo. Como é que é possível uma situação dessa? Essa situação foi possível boa parte do mundo, especialmente Estados Unidos, com a crise de 29. A crise de 29 gerou essa situação paradoxal, né? Em que você tinha os meios para se produzir, tinha gente querendo trabalhar, tinha matéria-prima, mas ao mesmo tempo tinha fábricas paradas, pessoas desempregadas e baixo consumo. Isso se explica porque no capitalismo o principal objetivo é qual? É lucrar, né? É, só se faz uma atividade econômica se essa atividade dá lucro, né? E naquele momento, produzir, uma fábrica produzir não dava lucro. Por uma situação muito especial que a gente vai procurar entender agora, tá? Para falar de crise 29, a gente precisa entender como foi os anos 20, né, nos Estados Unidos. Né? Que assim, os anos 20 para a Europa foi meio complicado. Né? Na, eles saíram de uma guerra, na Primeira Guerra Mundial. Nós vimos que todos os países saíram perdendo com a guerra. Né? Especialmente a Alemanha, né, a gente viu, mas não só a Alemanha, mas se você ver que todos os países do leste europeu, da Europa Central, pô, todos tiveram inflação, inflação altíssima e tal, uma coisa absurda, né? Tava, tem até uma história de um historiador muito famoso, um historiador do inglês, que já morreu já tem um tempo. O nome dele é Eric Hobsbawm, né? Ele conta que acho que era o avô dele, acho que era o avô, um tio, que tinha uma economia, uma poupança, né? Tinha uma poupança e que tava lá guardada, assim, tipo, dava para uma aposentadoria, era uma poupança significativa. Aí teve essa inflação absurda que acometeu todos os países ali da Europa Central, Áustria, Hungria e tudo mais, Polônia. Acho que naquela época o Hobsbawm morava na Áustria. Aí quando o avô foi, o tio, não sei, um parente dele lá, foi resgatar o, o dinheiro da poupança lá, deu para comprar um cafezinho, sabe? Tipo, perdeu o valor completamente, né? Tem, tem, não foi só essa história, teve outras também, né? Tem a história de um senhor que tinha 100 mil, tinha uma poupança de 100 mil marcos, né? No banco,
Antes da guerra era um baita dinheiro, era significativo, dava pra viver confortavelmente. Aí depois da guerra, depois do que processo inflacionário, né, que começa do pós-guerra, né, o dinheiro só dava para pegar aqueles 100 mil marcos só dava para pegar comprar um bilhete de bonde, sabe? Aí ele foi, foi para casa e morreu de fome, literalmente mesmo. Foi lá, resgatou o dinheiro, comprou uma passagem de bonde para voltar para casa e morreu. Enfim, essa história é triste, né? Mas, como eu estava dizendo, para a Europa foi bastante complicado, né? Especialmente a Alemanha, que teve uma inflação absurda, né? Que um dólar, no auge da inflação, o dólar valia 4,2 bilhões de marcos, né? Talvez esse número nem esteja certo, pode ser até bota mais um zero aí na frente, né? Mas em suma, o dinheiro líquido naquele momento perdeu completamente o valor, né? Agora, nos Estados Unidos, a situação foi muito mais tranquila, né, nos anos 20. Os anos 20 foi bom para os Estados Unidos. Foi um período de prosperidade, né? A economia estava crescendo, né? Novos produtos, né, estavam fazendo parte do cotidiano das pessoas, né? Cada vez mais o carro estava se popularizando, você tinha as lavadoras de roupa, você tinha uma série de eletrodomésticos, a luz elétrica, as lâmpadas, todas as coisas estavam se tornando cada vez mais massificadas, né? A geladeira foi inventada em 1923, se não me engano. A geladeira doméstica, né? Que já existia já câmaras frigoríficas há bastante tempo, né? Mas a geladeira, né? Começa a foi inventada nos anos 20. Isso também tinha o gramofone também, né? Que se popularizava. Então todos esses produtos, né? Que estavam sendo lançados no mercado, dava uma impressão de que a economia estava pungente, né? Realmente, né? Assim, o capitalismo vocês sabem, né? É uma característica dele. Você tem que sempre ter novos produtos, novos modelos, novos designs, né? Para as pessoas consumirem, né? A ideia é essa, o consumo, 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 né? Tem implicações sérias, né, no meio ambiente, mas enfim. Mas a ideia é essa, você sempre tem que ter um produto para as pessoas consumirem. Mas só que essa economia americana dos anos 20, esse crescimento econômico, tá, se dava em bases frágeis, entendeu? Ele não era uma coisa assim tão, tão fundamentada, assim, não é fundamentada a palavra, mas a, aquele crescimento, ele não, não seria duradouro, tá? O que acontece? A economia estava crescendo, né? Aqui, ó, segue esse dedinho aqui, ó, estava crescendo. Mas o salário dos trabalhadores estava assim, ó, estava estagnado, não crescia. Então, como é que você faz com que essa taxa de consumo se mantenha alta, né? Muito através do crédito, né? Mas vai chegar um momento que vai dar ruim, tá? Se você ver os setores da economia americanos, já dava para saber que as coisas não estavam indo bem, né? Você pega a agricultura. A agricultura americana estava mal, né? Os preços dos agrícolas baixos, fazendeiros com dívidas, tendo que hipotecar suas propriedades, e estava uma situação mais difícil. A indústria não estava mal, né? Estava até bem, mas só que não tinha mais para onde crescer, né?
Porque foi, como eu falei a vocês, o salário dos trabalhadores estava estagnado, né? Aquela renda maior que estava se obtendo não estava indo para os trabalhadores, estava indo para outro lugar. Enfim, aí o único setor que estava bombando mesmo, crescendo, era o setor financeiro, as ações, mercado de ações. Porque aquela coisa, gente, no capitalismo, a morte do capital é ele ficar parado, né? Ele tem que ter um movimento. E você tem que encontrar meios dele gerar lucro, né? Desculpa. E o único setor que estava dando lucro, estava crescendo, era justamente o mercado de ações, né? As ações estavam subindo, o que acontecia? Mais pessoas investiam nas ações, mais capital ia para lá. Então, mais capital valoriza as ações. Consequentemente, o preço delas sobe. Aí vai atrair mais pessoas e assim uma dinâmica especulativa. Foi isso que aconteceu, principalmente entre 1925 e 1929. Então, teve o valor das ações triplicou, né? Era 27 bilhões de dólares, foi para 87, mais de 3 vezes que o valor triplicou. Mas as empresas, né, que essas ações representavam não cresceram isso tudo, né? Claramente você houve ali uma, uma dinâmica especulativa. Aí, com certeza, gente, assim, quando você tem assim essa bolha, né, especulativa, né, esse crescimento irreal, esse crescimento descolado da realidade, o que acontece? O momento estoura, né? O momento as pessoas vão se dar conta que aquele preço ali estava irreal e começam a vender. E foi justamente o que aconteceu. Em algum momento, as pessoas se deram conta que aquelas ações estavam muito valorizadas e começaram a vender. Só que aí houve aquela coisa assim, aquele efeito manada, né? Assim, todo mundo vende ao mesmo tempo. Quando todo mundo vende ao mesmo tempo, o preço cai. Aí vai gerar mais desespero e vai cair mais ainda, né? Então, você teve a Sexta-feira Negra, que, que derrubou o preço das ações na Bolsa de Valores. No finalzinho de 29 até aumenta um pouco, mas só que aí depois volta a cair e vai despencando até 1932, que vai ser o assim, ponto mais baixo da, da crise, da crise 29. A gente fala crise 29 porque ela começou em 29, mas ela vai se estender, depende do país, né? Vai ser uma crise que vai afetar todo o planeta, assim, com exceção da União Soviética. Mas a União Soviética estava fechada, né? Mas todos os países europeus, os países produtores de matéria-prima, né? O Brasil, a Argentina, todos os países são afetados, porque vai afetar muito o comércio internacional. Então, com a quebra da Bolsa de Valores, o que acontece? Você vai ter uma onda de falências, especialmente no setor financeiro, na bancos, muitos bancos vão quebrar, e o crédito vai ficar mais escasso, porque não vai ter como, assim, os bancos vão quebrar, quem vai emprestar, né? E mesmo o banco que não quebrou, não vai emprestar, né? E a economia moderna funciona muito à base de crédito. Então você tem uma situação que já tem de falência, assim, tipo, de muitas pessoas e empresas perdendo dinheiro, né? Perdendo suas economias com a quebra da bolsa de valores. Ao mesmo tempo, o crédito fica mais escasso porque o sistema financeiro está quebrado. Então isso vai gerar o quê? Mais desemprego, menos consumo. E por aí vai, é um círculo vicioso, né? O círculo demoníaco da crise, né? Como gosto de falar. Então vai ser uma situação. Aí vai gerar aquela situação bizarra que eu falei com vocês, né? Você tem gente querendo trabalhar, matérias-primas, fábricas, gente disposta a consumir,
mas você vai ter desemprego, fábricas fechadas, é, e baixo consumo. É impressionante, né? É porque não, naquele momento ali, quando estoura a crise, você não desorganiza tanto a economia que assim não vai se produzir, assim, tipo, não vai se produzir, não vai se vender, né? É uma bagunça, né? Então você vai ter uma situação esdrúxula de carros novos que viram sucata, porque não vai se vender. É, é, no Brasil, o preço do café despencou tanto que teve que pegar o café e botar para queimar. E o Brasil queimou café nos anos 30 quase todo, até 39, entendeu? Foi bastante tempo para ver se o preço melhorava. É um absurdo, é um absurdo, uma destruição de capital, de mercadorias sem precedente, né, mesmo. E então, numa situação de crise, o que acontece? Quem tem o capital faz o quê? Segura, né? Não investe, não tem como. Né? Vou investir numa economia que não cresce, só está perdendo, né? Você, você gerou uma situação de deflação absurda, né? Tipo, que os preços estavam caindo. Isso parece bom, mas não é, né? Porque isso interrompe aquela questão aquele, do círculo mesmo da aquele circuito comercial, né? Você quebra aquilo, né? Porque as pessoas não vão vender porque o preço pode porque está muito baixo, mas aí mais na frente o preço vai ficar mais baixo e vai segurar enfim, é uma loucura, né? Aí, em 32 tem a eleição nos Estados Unidos e quem vence vai ser o Franklin Delano Roosevelt, que foi o presidente que ficou mais tempo no poder. Né? Ele ganhou 4 eleições seguidas. Mas o que ele fez de tão extraordinário? Ele adotou a proposta dele era o chamado Novo Acordo, New Deal. Em português é Novo Acordo. Porque assim, o governo que passou, o Hoover, ele não fez nada. Ele falou assim, não, deixa a economia que ela vai contar seus caminhos e vai sair da crise, entendeu? É bom mesmo que um monte de empresa quebre, porque mas teve 75 mil falências, né? Não sei como que isso pode ser bom, mas eles achavam que, não, deixa quebrar mais empresas aí, porque muitas são ineficientes, então aquela coisa que era comparável à sangria, né, da Idade Média, né, assim, tipo, não, deixa o corpo sangrar que vai eliminar as impurezas e o corpo vai só ficar mais forte, né? Só que aí a sangria matava a pessoa, né? E a gente pode pegar essa analogia e jogar para economia. Você numa situação dessa, de que não fazia nada, né, de não intervir, você gera uma situação que a economia cada vez mais vai ficando mais enfraquecida, mais anêmica, né? Aquela situação esdrúxula de baixo consumo, muito alto desemprego. Então você tem que fazer com que os agentes econômicos voltem a consumir ou voltem a investir. Como se faz isso se está numa crise danada? Qual o louco que vai pegar seu dinheiro e vai investir em alguma coisa? Se você tem carros novos que estão indo sucata, aí é a questão do Estado, que geralmente na crise ele serve para isso mesmo, entendeu? Para ele agir para interromper a crise. E o New Deal foi isso. Qual a ideia principal assim? Ponto básico do New Deal. Você pega a gente tem que fazer com que as pessoas voltem a ter confiança e voltem a consumir e voltem a investir. Como?
A gente cria investimento público, obras públicas, né? Criar emprego público, sair contratando. Mesmo que a pessoa seja contratada para pegar um carrinho de areia, carregar para cima, carrega para cima para baixo e sem finalidade nenhuma, é melhor isso e a pessoa ter um salário do que do que a situação que estava, né? Um monte de gente ociosa, sem, sem perspectiva nenhuma, passando fome, né? Vamos lá, criação de uma legislação social, né? Previdência social, salário mínimo, regulamentação dos sindicatos, né? Os sindicatos eram proibidos, passaram a ser permitidos, oficializados. Por quê? Para que os trabalhadores, os sindicatos, lutem por melhores salários, né? Então é isso, o governo injetou dinheiro, né? Criou uma legislação para melhorar o salário dos trabalhadores e criação de emprego, criação de emprego. E também uma grande, um, um, como é que eu posso dizer? Que assim, uma grande reorganização do sistema financeiro. Os Estados Unidos tinha muitos bancos, muitos, assim, eram coisa de mais de 10 mil bancos. Muito banco pequeno, assim, né? Banco regional e tal. É que a gente no Brasil tem 5 grandes bancos, né? Então é muito é um cartel, né? Mas nos Estados Unidos não tem muitos bancos, assim, muitos bancos mesmo. Então assim, muitos foram fechados mesmo, assim, mais de 4 mil foram fechados, né? Teve uma grande reorganização mesmo, assim, foi decretado um feriado bancário de semanas, assim, acho que foram semanas, assim, 6 semanas, não sei ao certo. Aí tem que pesquisar, tá num livro desses aí. Para para organizar tudo, que ficou uma bagunça, né? Assim, os balanços, tudo ficou uma zona. E assim os Estados Unidos foi se recuperando. Em 33 já estava começando a sair da crise. Teve uma nova, teve uma nova crise ainda em 37, se eu não me engano, porque a economia ainda enfraquecida e o governo tirou esses estímulos, né? Achando que, não, já recuperou e tal, a gente tira os estímulos e não precisa mais. Mas aí teve uma nova queda, aí teve que voltar de novo com aqueles estímulos para a economia retomar o crescimento. E vai crescer para valer mesmo, pleno vapor, com a Segunda Guerra Mundial, que aí vai, não tem como, né? A produção, a demanda vai ser absurda e tal. É isso, tá, pessoal? Essa aqui essa foi a nossa aula sobre crise 29. Um abraço.